Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus os abençoe poderosamente. Que bênção mais uma vez podermos estar na casa de Deus, para juntos ouvirmos a sua voz através dos louvores e também da sua palavra. Por favor, abram as suas Bíblias na primeira carta a Coríntios, no capítulo 15 e versículo 58. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Esse versículo e estas palavras iniciais fazem parte do tema dos jovens do próximo final de semana. Amém? Quando você encontrar, você vai dizer amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos orar mais um instante? Porque a oração é a chave da vitória. Quem ora, vence. Eu creio nisto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu me encontro, Senhor, com o privilégio, mas também a grande responsabilidade de ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o céu se abra sobre este ambiente um pouco mais, e que a palavra que foi agora lida por todos, venha do alto dos céus a revelação para os nossos corações, Pai. Porque o Senhor sabe o que cada um de nós precisa para estar aqui, precisa para continuar, precisa, Papai do céu, ao longo desses próximos dias. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos a diminuir e o Senhor crescer neste lugar. E que a única voz que seja ouvida aqui seja a sua. E a sua misericórdia, Pai, nos acompanhe daqui em diante, alcançando as pessoas que amamos que ficaram em casa. Em nome de Jesus Cristo, te peço que todo aquele, Pai, que ainda não entende a sua palavra, que a partir deste momento comece a entender. Que toda pessoa que veio oprimida, deprimida, Senhor, doente à tua casa, comece a receber restauração da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, você crendo, você vai dizer amém. Pode aplaudir bem forte. Glorifica, se assente, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando o Senhor nos entrega a responsabilidade do culto, Ele sempre vai nos entregar também a direção e a palavra para todos nós. Outro dia eu comentava com o pastor Márcio. Pastor Márcio, vai ter um culto, um grande congresso no próximo final de semana, e o que o senhor acha de entrarmos nesta seara também a partir da quinta-feira, como se fosse um pré-congresso? O pastor disse: eu acho isso é uma boa ideia, uma boa palavra, e é por isso que nós estamos aqui para ministrar o que o Senhor tem colocado em meu coração, tem ministrado na minha vida ao longo desses últimos dias. E a palavra está nos dizendo para sermos firmes e constantes. Se a gente for pegar tudo que vem escrito, tudo que Paulo escreve no capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos, aonde ele estava, não estavam crendo na ressurreição de Jesus Cristo. Então, Paulo começa a fazer as explicações para os irmãos que estão lá. Ele começa a explicar que se nós morremos para Cristo, nós também vivemos. Se Cristo ressuscitou, então tudo que nós estamos fazendo é um trabalho que tem recompensa, é um trabalho que nós desejamos estar. Se Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou entre os mortos, Ele morreu, Ele viveu, e Ele está aqui através da sua palavra. Então a palavra é boa, a palavra é para os nossos corações. Então Ele está falando sobre a ressurreição, e quando Ele finaliza isso, Ele diz: então vocês precisam ser constantes nisso, vocês precisam ser firmes nisso.
Então a constância e a firmeza é uma parte de um princípio de querer, de buscarmos. Então nós recebemos a boa palavra, recebemos a revelação da palavra de Deus, e o que nós vamos fazer com isso? Começar a orar agora? Nós não deixamos de orar e tampouco de buscar a presença de Deus. Por isso então ele vem nos advertir e chamar a nossa atenção. Precisamos ser firmes e constantes na obra, na palavra, na busca, em conhecer a Jesus Cristo. E quando falo isso, eu pedi ao Senhor um personagem que viveu tudo isto e um pouco mais. Então o Senhor vem trazer ao meu coração, e você já conhece, o que está descrito lá em Daniel, a partir do capítulo 6. Daniel é uma pessoa diferenciada, porque quando ele e os seus amigos são levados cativos para a Babilônia, os historiadores dizem que este moço, Daniel, ele é muito jovem, 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade. Mas o me chama a atenção que Daniel e os seus amigos não estavam preocupados da onde eles estavam. A preocupação de Daniel e os seus amigos eram continuar fazendo a vontade de Deus, buscando sempre fazer a boa e agradável vontade de Deus. Como assim? Porque num primeiro momento, quando eles chegam ao cativeiro, levados de Jerusalém, levados de Israel, a primeira coisa que aquele povo faz, aquele rei faz, aquelas pessoas fazem com Daniel e os seus amigos é trocarem os seus nomes. Ou seja, o mundo por aí, ele sempre vai buscar nos dar algum tipo de identidade. Naquele dia, naquela época, para Daniel, o nome dele foi alterado para Beltesazar. Mas é bonito de ver que ao longo da história de Daniel, ele não é identificado com este nome. Por mais que eles tenham feito esta troca, Daniel continua sendo chamado por Daniel. Preste bem atenção nisso. O nome que Deus te dá, a identidade que Deus te identifica, podem até tentar mudar, mas não conseguirão. A tua identidade vem de Deus, o propósito vem de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, é tempo de confiar e permanecer firmes e constantes naquele que te chamou e te identificou, em nome de Jesus Cristo. Daniel passa a ser Daniel. Daniel continua sendo Daniel, por mais que tenham a intenção de alterar essa identidade. E chama a atenção que Daniel, e junto com seus amigos, eles permanecem firmes na fé do que aprenderam longe daquele lugar. Então, um lugar que Deus te levar, as circunstâncias que Deus permitir você estar, é uma grande oportunidade de mostrar para as pessoas, para o mundo, ao que estão à tua volta, quem você é. Porque poderiam simplesmente eles lançarem mão das coisas que aprenderam com os seus pais e simplesmente tomar posse dos manjares do rei. Porque era isso que eles tinham. Olha, vocês vão comer o que o rei come. Ou seja, eles iam ter do bom e do melhor. Que proposta, não é verdade? Que maravilha de proposta. E se alguém dissesse assim, eles comeram e beberam da mesa que estava posta lá do rei, alguém teria dito alguma coisa? Afinal de contas, estavam numa terra estranha e comeriam o que é colocado à mesa. Ponto final, e ninguém diria nada, ninguém ia achar ruim. Só que quem tem identidade, quem sabe quem te levantou, sabe o que te contamina, não vai sentar em qualquer mesa, não vai aproveitar só porque é bom, é bonito aos olhos, agradável ao paladar, se sujeitar às coisas que estão oferecendo aí fora. Cuidado você, porque o mundo é especialista em lançar pratos deliciosos, situações maravilhosas para nos tirar da presença do rei. Cuidado, o rei é Jesus Cristo, não se engane com qualquer autoridade por aí. O rei continua sendo Jesus, a majestade continua sendo Jesus, e a tua identidade é esta: você é filho de Deus,
Você nasceu com identidade. Ele sabe quem você é. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Ele te formou, ele te forjou e te trouxe hoje aqui para te lembrar quem você é. E você é o escolhido, escolhida de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, vigia nas mesas que você tem sentado. Eles não vão na mesa do rei. Bem ao contrário, eles assentam no seu coração de não se contaminar com o que está acontecendo. Então a decisão de fazer alguma coisa sempre vai ser a nossa. Nós é que vamos tomar sempre a última palavra. Por mais que tentem por aí fazer e acontecer, e o mundo é especialista em lançar propostas, mas a decisão final vai caber sempre a mim e a você. É você que vai dizer não. É você que vai dizer eu não quero. É você que vai dizer eu não preciso disso. Porque tudo que eu preciso, tudo que eu necessito ainda permanece vindo do reino dos céus. Porque está escrito: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que tu precisa, tu vai receber de Deus em nome de Jesus. Então tu não precisa aceitar proposta por aí, porque o que tu precisa é só reconhecer o reino, reconhecer Jesus, e Ele vai te lançar no tempo certo exatamente o que tu precisa e almeja nas tuas mãos. Eu creio em nome de Jesus Cristo. O tempo é de Deus e Ele vem nos forjar, Ele vem nos chamar a atenção. Beltesazar é o nome que está escrito aqui, era o nome que queriam que chamassem Daniel. E o tempo vai passando e Daniel vai crescendo num lugar de um povo inimigo. Olha só, me faz lembrar daquela menina que também é levada cativa, e Deus usa com poder e autoridade para dizer a Naamã, a esposa de Naamã: lá na minha terra, se ele fosse lá, tem um homem de Deus que o curaria. Ei, não é o ambiente, é a gente, aonde nós estamos e colocamos a planta dos pés. Nós é que devemos influenciar e não receber influência externa. É que tem muita gente aí que está recebendo influência externa, assentando no coração. Cuidado, a influência quem tem que fazer somos nós. Nós é que temos a essência do sal, nós que temos a essência da luz. Então vamos utilizar esta luz, que é Jesus Cristo. Vamos utilizar o sal, que permanece sendo o Rei da Glória. E não vamos nos contaminar com as coisas que vem colocando diante de nós. E essa contaminação pode ser tantas coisas: palavras, atitudes, situações que a gente não deseja, mas que a gente acaba fazendo ou falando. Situações que a gente não quer, mas acaba se inserindo no meio. Cuidado, é para se afastar disso. É para viver uma novidade de vida que Ele tem preparado para todos nós. Ele não quer saber disso. Seus amigos não querem saber disso. A vontade de Daniel é tão somente fazer a vontade de Deus. De Deus. E o tempo passa, e a excelência de Daniel vai crescendo junto com o próprio Daniel. A excelência de Daniel é muito grande. A sabedoria que Deus entrega para este homem é maravilhosa. É maravilhosa a inteligência que ele recebe. Ela se sobressai de todos os homens que existem naquele reino. Porque agora o rei mudou. Não existe mais o rei que os levou cativo. Agora existe um outro rei chamado Dário. E este rei agora quer colocar Daniel como seu segundo. Ele já é um príncipe, ele já é um presidente. Mas a intenção do rei Dário é colocar Daniel como seu segundo, ou seja, é o rei e depois Daniel. Ou seja, olha a excelência desse homem. É um estrangeiro, é um israelita, numa terra estranha, fazendo história. Que história você está fazendo? Que palavras estão falando de você por aí? Se apontarem o dedo para você e disserem que você é cristão, eles têm como provar. Eles conseguem provar que eu sou cristão,
que você é cristã, que você é cristão, existe prova. Daniel tinha um coração excelente, as atitudes de Daniel eram assim também. A palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia. Orava 3 vezes ao dia. Então o período de oração de Daniel não acontece quando ele recebe uma das piores notícias, creio eu. Para um ser humano comum, assim como eu e você, talvez teria sido uma notícia terrível. Só que ele é um homem de oração. Lembra da constância, da busca? Nós precisamos fazer isso diuturnamente. Nós desejamos fazer isso. Nós precisamos estar no outro patamar de busca da presença do Pai. Porque a oração, ela deve ser acompanhada sempre por aquele que busca, que deseja, que quer ser condenado assim como Cristo foi. Você é cristão. Você está me entendendo? Morrendo na cruz, revivendo com Cristo. Base, cheiro suave. A presença de Cristo precisa estar em nós, nas nossas atitudes. Paulo já diz: ministre, pregue, e se preciso for, use palavras, ele vai dizer. As nossas atitudes precisam chegar primeiro. As nossas atitudes. Quando você chegar no ambiente, alguém vai ter que dizer: eu já te conheço, eu já ouvi falar de você. Por tuas atitudes. Daniel era assim. Eu vejo pelos olhos da fé. Daniel é uma pessoa excelente. Daniel é um cara muito inteligente. Daniel tem a presença de Deus. Ora 3 vezes ao dia, no mínimo. É o que está descrito na palavra de Deus. Ele ora, ele tem prazer nisso. Ele tem amor nisso, de buscar a presença de Deus. A Carol, quando ministra, vez ou outra, ela diz: quando nós oramos, quando nós buscamos, nós como estivéssemos fazendo, acrescentando uma moeda, um valor numa poupança celestial, que no tempo certo Deus vai lembrar. Deus vai lembrar. Deus não se esquece de ninguém. De ninguém. E Deus, como foi dito, ele é um socorro bem presente. Olha só a palavra se completando, porque Daniel agora, o rei tem a intenção de colocar Daniel como seu segundo. Ele quer constituir Daniel sobre todos os outros príncipes. Olha só o tamanho da autoridade que estava a estar sobre a vida de Daniel. Só que agora essa informação chega aos ouvidos imundos. Essas informações do desejo do rei chega aos ouvidos daqueles que não querem saber de vitória de ninguém. Você já não se deparou com isso? Quando a gente escuta que alguém vai receber uma promoção, quando a gente escuta que alguém vai receber algo da parte do Senhor, você se alegra ou você se entristece? O que vem no teu coração? Qual é a base? É alegria ou tristeza quando alguém vai ficar bem, quando alguém vai ser promovido, quando alguém compra um carro, quando alguém comprou até um sapato novo, quando alguém comprou uma beca nova e começou a sair por aí, alguém cortou o cabelo, ficou mais ou menos, você se alegra ou você se entristece? Esses homens dessa história, do capítulo 6 de Daniel, ficaram tristes. E muito mais do que ficar tristes, buscaram ocasião para acabar com Daniel. Felicidade, tem vezes que ela, em vez de nos alegrar com quem está alegre, ela nos entristece, não é assim com o mundo? Vivemos num mundo muitas vezes mesquinho, com muita falta de Deus. Então a alegria do irmão, em vez de nos alegrar, ela nos entristece. Olha só, e aí vem uma certa inveja, não é? Ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa igreja não. Nesse lugar não. Inveja não. Tristeza não pela alegria do irmão. Ou se alegra com a infelicidade do irmão. Que é isso? Somos igrejas. Somos igreja. E este lugar é o hospital da alma. Nós devemos receber o irmão com alegria. Nós devemos receber o irmão com paz. E não assim como esses homens. O Daniel vai ser promovido. Que bom, Daniel. Precisa do quê para te ajudar? Posso estar contigo, Daniel. Eu posso ser útil, Daniel. Eu vou te ajudar, Daniel. Tamo junto, Daniel. Mas não. Fizeram isso não. Primeira coisa, foram se reunir. E quem sabe num lugar escuro, num lugar longe, para buscar ocasião contra Daniel.
Mas em nome de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Deus é fiel e defende os seus. Deus é fiel e defende os seus. Em nome de Jesus Cristo. Se reuniram. Vamos acabar com Daniel. Vamos buscar ocasião. Vai ser não. Não vai alcançar esse posto não. Quem disse? Quem falou? Se Deus decretou, está decretado e ponto. Você vai alcançar, sim. Você vai subir, sim. Você vai voar como a águia, diz a palavra de Deus. Você vai suportar e você vai vencer. Você não nasceu para perder. Você é um vencedor, diz a palavra de Deus. Você é mais do que vencedor. Só que não encontram ocasião. Não encontram homem justo, homem de oração, homem que não faz mal para ninguém, um ser humano como poucos, um ser humano com a sua conduta ilibada. Não encontram. Não fez nada de errado, só faz bem, só faz tudo que é certo. Pensam que desistem, pensam que se convencem. É bem assim que andam as coisas por aí. As pessoas não se convencem que você é uma pessoa do bem. As pessoas não se convencem que você só quer as coisas corretas e certas. Não se convencem, vão tentar te derrubar. Vão tentar ainda insistir em acabar contigo. Mas calma, que o Senhor dos Exércitos está na casa. O Senhor dos Exércitos, aquele mesmo que te chamou desde o ventre da tua mãe, ainda está aqui. E enquanto Ele estiver, tem livramento para ti e tua casa. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba, receba, receba agora, em nome de Jesus. Aí então eles decidem, quem sabe por um assopro do capeta, decidem criar um decreto, um edito real dos medos e persas, olha só, e que quando é decretado, quando é escrito, quando é assinado e o anel do rei sela, não tem como voltar atrás. Sabe o que acontece? Que o inimigo das nossas almas tem momentos que ele vai usar de artilharia pesada, tem momentos que ele vai vir com tudo. Mas calma, calma, que Ele, o Senhor, permanece contigo. Calma. Você não ora? Você não busca? Você não está fazendo a coisa certa? Então, se você busca, se você ora, se você está na presença do Pai, calma que tem livramento. Calma, mas calma aí também. Se você não tem ainda esse hábito maravilhoso da oração, da busca incessante, hoje é o dia da chave virar. Você vai começar a buscar a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque agora eles vão fazer um dito real, dizendo que qualquer pessoa que orar a outro Deus que não seja o próprio rei, vai ser lançado sumariamente à cova dos leões. Olha isso, sem julgamento. Não existe julgamento. O negócio é o seguinte: dobrou-se e orou a outro Deus que não foi o próprio rei, vai ser lançado à cova dos leões. E eles lançam essa ideia para o rei gostou. O rei gostou, fez bem para o seu coração, pastor Márcio. As pessoas, de um modo muito amplo, elas gostam do que lhe faz bem. Fizeram um carinho, fizeram uma bajulação, contaram uma história aqui, uma vantagem, a pessoa gosta. Vigia com o que andam dizendo por aí. Vigia, porque eu escutei hoje, nem toda palavra vem de Deus, parece de Deus, tem jeito de Deus, até se veste, caminha, mas cuidado, que não, tem vezes que não é.
E se não for palavra de Deus, você vai caminhar para a morte. Vigia em nome de Jesus Cristo. É exatamente o que acontece aqui, porque agora estes homens vão ao ouvido do rei, ele gosta, ele dá o decreto, e Daniel recebe essa informação. Só que o homem é de oração, pastor. Ele não começou a orar quando o edito veio, ele não começou a orar quando a ameaça começou. E você está entendendo isso? Não é na ameaça, não é quando as coisas apertam, não é quando as coisas ficam difíceis que nós devemos começar a orar. Aí que nós vamos começar a usar os créditos que nós temos com Deus, e teremos crédito, Ele vai nos livrar em nome de Jesus. Porque Daniel sabe o que faz? Ele vai para a sua recâmara, ele vai para o seu quarto, diz que é um quarto, a janela é aberta para as bandas de Jerusalém. E o que Daniel faz? Ele faz o que ele sempre fez, ele vai para a oração. E então recebe o edito, recebe a informação. Quer dizer então que se eu orar, quer dizer então que se eu não me prostrar na frente do rei e orar para ele, eu vou ser morto. Então eu vou fazer o que eu sempre fiz, eu vou orar, mas não para aquele rei, eu vou orar para o grande eu sou, aquele que libertou o povo do Egito, aquele que liberta, aquele que faz, aquele que é, aquele que pode, aquele que muda cenários. E ele ora. E a consequência? Que consequência? Dizem que levam Daniel à presença do rei. Daniel está orando. Pode ir de pé, por favor. Coloque-se de pé. Daniel está fazendo o que ele faz. Faz por adoração. Faz porque ama fazer isso. Faz porque existe uma conexão entre Daniel e Deus. Faz porque me faz lembrar que quando Daniel assenta o coração da oração, quando ele se dobra em oração, diz que o príncipe da Pérsia, o demônio, vem e fecha os céus. E a impressão que Daniel tem, e a palavra fala que a oração não passa. Não é porque Daniel está com pecado, capaz, nada disso. É que o inimigo vai fazer de tudo para nos parar. Ele vai tentar nos enfraquecer num lugar mais forte, que é na oração. Quando deixamos de orar, quando deixamos de buscar, nós enfraquecemos. Por isso que aqui nos cultos de terça-feira tem o hábito maravilhoso de dizer: quem ora, quem ora, quem ora. E a oração é a chave da oração, é a chave da. Aí então vem o anjo enviado por Deus e diz: calma, Daniel, nós ouvimos, o Senhor ouviu a intenção do teu coração. Desde o primeiro dia, a tua oração já chegou para lá. Tu entende? Não tem diabo que possa fazer parar um homem e mulher de oração. O rei ficou apavorado, porque Daniel é seu amigo. E diz que até o final do dia ele estava buscando algum mecanismo para que ele não jogasse Daniel na cova. Só que ele selou, ele escreveu, ele concordou. Aí então ele tem uma frase maravilhosa, é como um decreto do próprio rei para Daniel, dizendo: Daniel, será que o Deus que tu segues continuamente podes te livrar da boca dos leões? Uau, ele já sabia. Ele sentia algo. Você sente algo essa noite? Existe um livramento de Deus para a tua vida. Existe uma guinada na tua vida. Eu creio uma transformação de Deus em corações aqui. Porque um livramento nesta palavra, neste momento, é para um homem que ora. Ele não se preocupa, você lançado na cova dos leões. Para morrer, morrer é lucro, viver é Cristo, disse Paulo. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Mas eu vou perecer. Vai ser difícil. Vão me julgar. Vão falar contra mim. Tanta coisa que fazem. E nós temos apenas que orar. Orar
e deixar Deus transformar as nossas vidas. Para que um dia alguém aponte o dedo, está lá um cristão. É verdade, eu sou cristão. Como andaram nesses últimos dias as conservas, não é? Eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Você também é, eu creio em nome de Jesus. Senão você não estaria aqui, você está sendo conservado por Deus, conservado pela palavra, conservado pelo Espírito. Daniel também foi conservado, preservado, porque agora não tem o que fazer. Lancem Daniel, porque ele já decretou. O próprio rei vai dizer a Daniel. E chegando à cova, então o rei dirigiu-se para o seu palácio. Antes aqui, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha a certeza do rei, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei o selou com o seu anel real e o anel dos seus grandes, para que não pudesse mudar a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E ele teve insônia, porque diz a palavra que fugiu dele o sono. Uma mente pesada, né? Preocupada, foge o sono mesmo. Quer ter um sono tranquilo a partir de hoje? Descansa no Senhor, apenas entrega. Olha só o que acontece. Quem estava do lado de fora estava mais preocupado com quem estava do lado de dentro da cova. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Está vendo a cena? O rei, ó, correndo, pressa, chega perto, rápido. E chegando à cova, chamou por Daniel. Eu vejo esse rei, depois que ele diz essas palavras: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Ou seja, não começou a servir ontem. Tem história. Tem história. Te livrará. O rei acreditou nisso e foi cedo até a cova. E o que ele fez, a primeira coisa que fez, chamou por Daniel com voz triste, falando. O rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia causa que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Existe alguma coisa impossível para Deus? Então Daniel falou ao rei. Eu vejo a alegria voltando ao coração daquele homem. E Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Haverá, se preciso for, ordem de Deus aos seus anjos para vir e fechar a boca dos leões que estão te ameaçando. Deus é um Deus de livramento, e como foi dito aqui, é um socorro bem presente no momento de angústia. E fecharam a boca dos leões para que não fizessem dano, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência. Foi achado em Daniel inocência diante de Deus e diante de ti, ó rei. E contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor seu Deus. Você está entendendo? A preocupação estava na pessoa que estava fora da cova. Quem estava na prova, quem estava junto com os leões, estava sereno,
estava tranquilo. Isso me traz um grande ensinamento para o meu coração. Eu quero compartilhar com a amada igreja e quem está nos acompanhando agora. É certo que nós vamos ter os dias ruins. É certo que por vezes seremos vítimas de alguma coisa. É certo que as vozes que andam sussurrando por aí, por vezes nos alcançará. Por vezes o Senhor vai permitir, mas tenha calma. Sossega o teu coração. Porque da mesma maneira que este homem estava lá com os leões, estava sereno, é da mesma maneira que você vai estar diante desta prova, com tranquilidade, com paz, porque Ele continua sendo Deus, aquele que vem para nos livrar. E você tomando posse desta palavra, eu peço que você venha com passos de fé até a frente, porque eu quero orar por você e a tua casa. Vem tomando posse dos livramentos que Deus tem preparado para ti. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Vem, enquanto este louvor estiver acontecendo, vem, 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 porque tem milagre acontecendo. Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então Amados irmãos, olha só, Deus tem livramento, viu? Deus tem algo da parte dele para nos acrescentar essa noite, eu creio. Eu creio em corações recebendo vida. Eu creio em corações recebendo resposta. Resposta para uma grande guinada de vida. Daniel recebeu, ele estava recebendo uma proposta, uma promessa: tu vai ser o segundo, eu vou te constituir, irmão Paulo, príncipe. Depois de mim é só você. Tentaram fazer, jogaram na cova, Deus estava lá. Em todos os momentos Deus não largou a mão de Daniel. Em todos os momentos Deus sempre esteve com Daniel. Nos piores dias e momentos da vida de Daniel, estava Deus lá, dentro da cova. Dentro da cova. Uma vez eu escutei um pregador: Deus não impediu Daniel de ir para a cova. Deus estava lá junto. Ele foi junto para a cova. Quer dizer que Deus vai conosco na prova. Nós temos que apenas crer, tomar posse disso. O que acontece? E aqueles que me fizeram mal? E aqueles que fizeram mal para Daniel, o que houve? Bom, resumindo, o rei deu um jeito neles. Deus dá um jeito. Deus trata com todas as pessoas. Deus trata comigo, Deus trata contigo, Deus trata com os nossos opositores, Deus trata. Foi assim que aconteceu com aqueles homens que tentaram contra Daniel. Foram trazidos os homens, suas famílias e tudo mais, e todos foram lançados na cova dos leões. Diz a palavra que eles não chegaram embaixo e receberam juízo. O que aconteceu com Daniel? E a promessa de Daniel? Bom, eu sei o que o rei Dário escreveu
e está descrito na palavra. O rei escreveu que para todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Existe multiplicação de paz aqui, em nome de Jesus. O rei escreve: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E olha só, para encerrar este capítulo diz: e este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Preste bem atenção. Depois de uma grande prova, depois de uma grande luta, o que vem da parte do Senhor é prosperidade. Recebe aí, põe as mãos assim. Receba prosperidade da parte do Senhor. Prosperidade física, prosperidade material, mas especialmente prosperidade espiritual. Erga as mãos para o alto e diga assim: eu recebo a palavra e tomo posse de todas as promessas que o Senhor tem feito para mim, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que o Senhor cerra a boca dos leões, porque Ele é comigo, em nome de Jesus. A palavra bem forte, mais forte. Agora, antes de encerrar, se você tem comunhão com quem está do teu lado, abraça bem forte, diz no ouvido dele e dela: o Senhor é contigo, ei, o Senhor é contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor.